Esta história que vos vou contar não tem fantasmas, nem monstros, vampiros, aliens ou coisa que o valha. Porém, alguma coisa mexeu com as nossas cabeças naquela noite. Mas o quê? Até hoje, racionalizando a coisa, ainda não descobri o que possa ter sido. Nunca contei muitas vezes esta história, até porque das poucas vezes que o fiz, haveria sempre alguém altamente cético que questionava a veracidade deste episódio, enquanto ao mesmo tempo tentava justificar este evento com pouca motivação. Isto deixava-me sempre desconfortável, por pensar que outras pessoas fossem achar que eu não passava de um tonto com uma imaginação fértil e muito tempo livre. Mas atenção, eu próprio não acredito em nada do dito oculto e claramente também já tentei racionalizar a coisa inúmeras vezes. Mas hoje vou contá-la de novo e espero que se lembrem que eu não acredito nestas coisas. A história chama-se Como assim também ouviste? Tinha vindo da faculdade, o que seria um dia perfeitamente normal, mas desta vez não seria. Abri a porta de casa, senti falta da Dara, a minha cadela, que me vem pedir festas, logo que eu achava rodar 4 vezes no trinco da porta. Porém, ela estava com a minha irmã, na casa dela, que fica perto da Azambuja, a uns 40 minutos de Oeiras, eu acho. E só voltaria na semana seguinte. A energia saltitante desta casa desapareceu subitamente e fazia-se sentir um vazio que ecoava pelas paredes todas, desde a cozinha que ficava numa ponta da casa até ao meu quarto que ficava na outra. A Dara faz falta aqui e é sempre triste quando não está. Fechei a porta e dirigi-me para o meu quarto, onde logo pousei a minha mochila na cadeira, tirei o computador para fora, coloquei-o em cima da mesa, levantei o ecrã e apressei-me a ligar o carregador na ficha quando reparei que ia ficar sem bateria. Simplesmente não podia perder as 500 páginas de pesquisa que estavam abertas no browser. Seria uma tragédia, uma tarde de estudo inteira deitada ao lixo. Voltei a sair do quarto muito rápido para ir cumprimentar a minha mãe, que já estava em casa, e aproveitei para levar comigo uns snacks da cozinha. Em seguida, voltei para o quarto para ir jogar com os meus amigos durante um bom bocado. A minha namorada, na altura, Beatriz, conectou-se a nós após uns joguinhos e ficamos sozinhos numa videochamada a ver um filme até a hora de jantar, altura pela qual ambos abandonamos os computadores para ir comer. Voltamos assim que as refeições terminaram, cada um a seu tempo. E enquanto ela foi passear o cão dela, eu coloquei a louça na máquina e fumei uns cigarros, esperando até ela chegar para acabarmos de ver o filme. Fazíamos isto muitas vezes, porque morávamos muito longe um do outro e não tínhamos carro. Viver na era digital ajuda bastante nesse aspecto. E foi então que, após terminado o filme, estávamos a conversar sobre a vida, algumas picardias e também sobre os projetos da faculdade, quando ela salta do sofá com o computador no colo. Uma combinação entre um pulo acrobático abstrato com uma expressão de terror na cara, que agora se apresentava praticamente pálida, virada na direção das escadas. Ela não tirava os olhos das escadas, nem quando eu lhe perguntava o que é que se estava a passar. Parecia petrificada. Na tentativa que me respondesse, uma vez que não o estava a fazer, saí e tornei a entrar na videochamada. Sabia que a chamada não tinha congelado ou que fosse falha da rede, porque podia vê-la a respirar com bastante intensidade, mas filo com o intuito de chamar a atenção dela e desviar o seu olhar para mim com o som que o computador faz quando alguém se conecta à chamada. E foi então que ela o fez, mas a cara dela permanecia com o mesmo ar de aterrorizada. Ao perguntar-lhe novamente o que se estava a passar, perguntou-me se eu tinha ouvido aquilo, ao que imediatamente retornei à pergunta: aquilo o quê? O ar de confusa na cara dela deixava-me, a mim, ainda mais confuso, questionando-me se estava a pregar uma partida ou se estava mesmo a estranhar um barulho que eu não tinha conseguido escutar. Tornei a perguntar o que é que ela estava a ouvir, e após uma repetição, na troca de perguntas, ela levantou-se com o portátil na mão e dirigiu-se para perto das escadas, de onde afirmava vir um barulho estranho. Ora, estas escadas eram de acesso direto à garagem, e devo realçar que todas as portas estavam fechadas, pois o pai dela trancava sempre tudo antes do jantar, e desta vez não era exceção. Quando ela se aproximou das escadas, pareceu-me ouvir alguma coisa também, e foi então que, da segunda vez que o barulho se fez ouvir, consegui ter a percepção do que ela se estava a referir, e ouvi sim, com mais clareza, esse tal barulho. "O que raio é que se passa na garagem?", disse ela.
deixando a pergunta no ar e em silêncio, prevendo que iria surgir novamente a qualquer segundo. Já eu estava colado no ecrã, como se tal me ajudasse a ouvir melhor. Tinha os fones na cabeça e aumentei o volume, aproveitando cada vez que ela virava o ecrã para as escadas, para ver se conseguia entender o que podia ser e de que direção vinha. Vou lá abaixo tirar isto a limpo, disse com uma voz convicta e sem receio. E se me acontecer alguma coisa, tu sabes e podes gravar o ecrã. Continuou com toda a coragem repentina que lhe correu pelo corpo. Antes de tal ação, ainda sugeri que ela fosse chamar os pais. Talvez alguém estivesse a tentar assaltar a casa, o que não seria descabido, porque na zona onde ela morava, embora não fosse afastado da civilização, não existiam ali muitas casas. Mas ela ripostou, dizendo que não era boa ideia, que o pai teve um dia muito cansativo e que se não fosse nada de grave, ele ficaria chateado, porque iria ter muita dificuldade em conseguir adormecer outra vez. Então, mas se for um assalto é pior ires lá sozinha, pensei para mim, enquanto previa a minha resposta mais calma. Ela olhou para mim e eu disse-lhe que até pode ser que não seja mesmo nada de especial, que poderia ser alguma coisa a esvoaçar com o vento lá fora e podia estar a bater na porta da garagem. Redirecionando a cara de novo para as escadas, disse que se dane, vou lá ver. E foi. Quando passou a ombreira das escadas para a garagem, o barulho fazia-se ouvir mais alto e com mais força. Parecia estar mesmo diante dela. Se eu já o ouvia bastante alto no computador, devia ser aterrorizador para ela que estava mesmo no meio da garagem, a olhar em volta, sem fazer a mínima ideia de onde poderia vir o barulho, nem o que raio poderia estar a provocar o mesmo. Enquanto olhava para o ecrã e observava todos os cantos à garagem, pensava para mim, como é que só ela é que ouviu? E ninguém acordou lá em casa com esta barulheira? Que estranho! O eco deveria chegar lá acima com uma modesta clareza. E foi então que desistiu imediatamente depois de uma sequência de batidas mais fortes que todas as anteriores. Virou costas à garagem e correu apressadamente para a sala, onde ficou novamente no topo das escadas a aguardar uns instantes, antes de se voltar a sentar no sofá. Tinha o batimento cardíaco acelerado e desviava constantemente o olhar para o lado das escadas. Nisto voltei a dizer-lhe para ela se acalmar, pois não haveria de ser nada de mal e nós ainda nos íamos rir disto. Mas a verdade é que não imaginávamos o que se viria a passar depois. Enquanto falávamos sobre outros assuntos para tentar distrair dos barulhos e pancadas secas que continuavam a ecoar na garagem da casa dos pais dela, agora já mais calmos, fomos interrompidos pelo mesmo barulho em duplicado, mas com alguns segundos de diferença. Estranhamente, um deles era ainda mais alto. Como se estivesse agora a acontecer em minha casa. Mas não era como se estivesse. Estava mesmo. Tirei os fones da cabeça, completamente abismado pelo que se estava a passar, e olhei logo para a porta do meu quarto que estava fechada. O barulho repetiu-se, e repetiu-se, e repetiu-se, e não parava. O meu lado racional levou-me a perguntar à minha mãe o que é que ela queria, por achar que talvez fosse ela do outro lado da porta, talvez a dizer para falarmos mais baixo porque já era tarde. Mas a minha mãe não respondeu. Voltei a chamar por ela e nada. O quarto da minha mãe fica ao lado da cozinha, que por sua vez é do outro lado da casa. Logo, se ela não estivesse ali, não me poderia ouvir. Mas se estivesse, teria respondido imediatamente. No meio destas batidas, voltei a colocar os fones na cabeça para responder à Beatriz, que me perguntava o que raio estava a passar connosco, porque também tinha ouvido as batidas do meu lado. Disse-lhe que devia ser a minha mãe a pedir para falar mais baixo. Como as batidas pararam, calculei que se devia ter ido deitar e só escolheu não me responder. Como ela costuma dizer muitas vezes, para bom entendedor, meia palavra basta. Talvez desta vez tenha optado por não usar palavras de todo. Reparamos que os barulhos e as pancadas que vinham da garagem da Beatriz tinham parado e que por isso já não havia mais razão para alarme. Mas foi então que as pancadas na minha porta voltaram, e agora sim, era mesmo estranho. Do outro lado, a Beatriz começou a imaginar que eram coisas do além, espíritos e tudo mais, com uma risada falsa que escondia algum medo, na verdade. Levantei-me e chamei pela minha mãe mais uma vez, mas nunca muito alto para evitar que ficasse zangada comigo. Dirigi-me à porta, pus a mão na maçaneta e puxei sem hesitar.
abrindo a minha visão para um infinito de escuridão que era o meu hall de entrada. Só escuro. Não via nada. E também não via a minha mãe. Fechei a porta devagarinho, com alguma desconfiança, pois a minha cabeça começava agora, involuntariamente, a tentar juntar as peças de um puzzle sinistro sobre o que se tinha acabado de passar na garagem da Beatriz e no meu quarto. Voltei para a cadeira, coloquei os fones na cabeça e ela já estava à minha espera para saber se era a minha mãe a bater na porta. A cara dela voltou logo para a expressão inicial que tinha na cara ao ouvir as pancadas pela primeira vez, quando revelei que nada vi e que a minha mãe não estava do outro lado, nem foi ela a bater. Olhamos um para o outro, momentaneamente em silêncio, pelos ecrãs dos computadores, permanecendo assim, por alguns segundos que pareceram minutos. Talvez foram mesmo minutos. Estávamos parvos, e pelo que me recordo, ficámos pensativos, meio chocados, cada um no seu lado a contemplar os acontecimentos daquela noite. Mas nada justificava aquilo. Não surgiam respostas racionais. Todas as casas têm os seus ruídos e rangeres, os canos que entopem, as madeiras que estalam, mas isto eram pancadas. Pancadas, como se alguém estivesse do outro lado, impaciente para entrar, e não iria parar até conseguir. A situação só ficou mesmo preocupante quando o mesmo barulho passou da casa dela para a minha. Isto é mais que caso para ficar preocupado ou desconfiado. Era fora do normal, mas eis que me surgiu uma possibilidade racional, com a qual me iria rir bastante. Olhei para ela, soltei um sorriso e perguntei-lhe se era uma partida. Se era ela a ligar e a desligar efeitos sonoros para me assustar. Existem muitas brincadeiras deste tipo, especialmente em jogos e comunidades online. Mas ela afirmou a pé juntos que não, tentando comprovar a resposta com o facto de que na garagem o barulho se intensificou. Eu conseguia dizer se ela estava a mentir ou não, e honestamente não parecia estar a mentir de todo. Mas podia eventualmente estar e estaria a levar a partida bem longe para me apanhar. Mas desta vez, uma batida diferente soou na minha porta. Olhei abrupto, como quem quase apanhou um susto de morte ao ver a porta abrir-se sozinha. Não muito rápido, mas também não muito devagar. Dava para ver cada centímetro da escuridão do hall da entrada a surgir, e vejo um tecido a surgir no meio do escuro, seguido de uma mão. A minha mãe abriu a porta e olha-me nos olhos, com os dela semi-abertos, por se ter levantado da cama, talvez sem necessidade, e também me perguntou, com um ar confuso e cansado: por que carga d'água é que estás à meia-noite a bater à minha porta, Filipe? O meu coração parou. Olhei para o ecrã do meu computador e vi a cara de pânico da Beatriz a ouvir tudo. Voltei a olhar para a minha mãe, que me perguntava agora porque é que eu estava com cara de parvo a olhar para ela. Como assim também ouviste? Perguntei eu perplexo. Ouvi-te a bater à minha porta e eu a dizer-te para entrares e tu nada, respondeu logo. Depois passei-me, fui abrir a porcaria da porta e tu não estavas lá. Após mais uns segundos mudo, sem reação. Não tardei em tentar explicar tudo o que aconteceu antes dela aparecer. Mas ao mesmo tempo só pensava como é que era possível ela ter ouvido isto, se fosse de facto uma partida, com efeitos sonoros no computador. Claro está que a Beatriz estava a dizer a verdade. Como é que algo que aconteceu numa casa do outro lado da margem, a quilómetros de distância, se fazia sentir aqui também? Estas perguntas ecoavam na minha cabeça, enquanto explicava tudo à minha mãe. E no fim, também ela me olhou com um ar de assustada. Disse que não achava piada nenhuma a estas coisas e que não estava a gostar da brincadeira. Como se isto se tratasse de uma. Quer dizer, acabámos de perceber que brincadeira não era mesmo. A minha mãe acabou por fechar a porta e foi-se deitar. Eu olhei para o ecrã onde a Beatriz se encontrava calada a mordiscar as unhas, como uma criança que não sabe o que fazer ou pensar. Poucos segundos depois, uma luz acendeu no andar de cima da casa dela, depois das escadas de cima, e a mãe dela apareceu na sala, estranhamente zangada. Eu não podia estar mais confuso com o que se estava a passar, pois a mãe dela não se costuma levantar à meia da noite. Beatriz, queres-me explicar o que é aquela porcaria lá em cima? Disse a mãe dela para a Beatriz, num tom claramente para lá de zangada. Tudo estava cada vez mais errado. Esperava ver a Beatriz com um ar de espanto, porém não. Parecia-me mesmo uma criança arrependida de alguma coisa que não devia ter feito. Perguntei-lhe o que é que foi que ela tinha feito e porque é que a mãe dela estava a reagir assim, ao qual ela não me respondeu, mas parecia ter a resposta na ponta da língua, só não a iria revelar. Tal também não foi necessário.
porque logo em seguida ouvi a mãe dela a dizer: vais lá acima agora e vais apagar a porcaria daquelas velas pretas, que eu já te tinha dito que não queria acender aquela merda aqui, nem em casa nem em lado nenhum. A Beatriz despediu-se de mim, desligou a chamada e mandou-me mensagem a dizer que a mãe dela não a ia deixar voltar para o computador por já ser tarde e porque estava zangada. Desejou-me boa noite e nunca mais falamos sobre este dia. Na verdade, nunca mais falamos mesmo.